Graça e paz, igreja. Em 1 Pedro 5,11 nos diz: aqui, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, mas que verdadeiramente, Senhor Deus, a Tua presença faça aqui em nossos corações, que a Quinta Igreja Batista num todo, Senhor Deus, mesmo os seus servos em casa, a Tua palavra, Senhor Deus, que venha a ser ministrada essa noite, ela possa, Senhor Deus, penetrar em vossos corações mais do que uma espada de dois gumes. Nos abençoa, Senhor Deus, em todo o trabalho, que o ministério de louvor venha a ser uma só bênção para engrandecermos o Teu nome, Pai, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pois sabemos, Senhor Deus, que só Tu és onisciente, onipresente e onipotente em nossas vidas. Nós sabemos também, Senhor Deus, que Tu és presente em todo aquele que aceitou e viver para Ti. Nos une, Senhor Deus, nos une, porque são dias difíceis, e temos a certeza, Senhor Deus, que a cada dia que se passa, devemos depender de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um louvor, que a igreja tem cantado, sempre tem cantado esse louvor, e nós sabemos que a saudade que nós temos tido da igreja, aquela saudade de estarmos juntos, de estarmos perto, de estarmos louvando junto, cultuando. Mas eu quero dizer à igreja que sinta-se abraçada por nós, o grupo que estamos aqui, e vamos continuar assim. Vamos passar por essa crise, por esse momento de afastamento, mas Deus proverá, e nós já estamos vendo que tudo está se desfazendo, e nós vamos em breve estar juntos, né? E eu quero que os irmãos meditem sobre essa música, porque na verdade nós somos únicos, né? Nós somos únicos. Nunca queira que o irmão seja igual a você. Nunca queira que o irmão ache que o irmão é diferente, mas ele é diferente, porque nós somos diferentes. Como Deus é um Deus único, Deus é singular, Ele é único, então nós também somos únicos. Cada um de nós é diferente um do outro. E o fantástico disso é porque nós somos diferentes um do outro, mas pertencemos ao Senhor e vamos cantar esse louvor ao Senhor. Una o seu louvor com o nosso nesse momento.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amados, em Atos 2, do 1 ao 2, nos diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos coordenando no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. Chegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu
coração. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem enche-me de novo. Como fogo, vem como em Pentecostes, vem encher-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Em Romanos 12:2 nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa canção que vamos louvar agora é muito conhecida dos irmãos, e é uma que toca muito ao meu coração, pois é o que eu almejo, é o que eu desejo que o Senhor faça a cada dia, né? É uma letra que fala em renovar, né? É uma verdadeira oração para que possamos buscarmos em Deus um renovo para os nossos conceitos e valores. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor,
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vem, Senhor, vem nos renovar, Senhor, dia após dia. A tua igreja, Pai, precisa de renovo. E só através do teu poder, do teu Espírito Santo, Pai, é que viemos ser renovados, Senhor. Renova teu povo em meio a essa pandemia, Pai, mas o teu povo clama por ti nesse momento, pela tua presença, Pai. Nos une, Senhor Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nos dá força, Pai, para vencer todas as nossas dificuldades, pois necessitamos, Pai, somos dependentes de ti. Ajuda a tua igreja, Pai, ajuda, Senhor Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Muito mais, Jesus, de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Amados, a vida, ela nos traz muitas coisas. Gratidão a Deus, no mínimo que podemos dar. Em Isaías 49:15 vai relatar isso. É um motivo de agradecermos ao Senhor por ter nos lembrado de nós e ter mudado a nossa história. Então que a gente possa, nesse louvor também que é muito conhecido dos irmãos, a gente possa estar sempre agradecendo a Deus. Agradeço, Deus, por te lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história.
Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Passamos a palavra ao nosso irmão Douglas. Graça e paz, boa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele reina, vive, e nós estamos aqui, nessa noite a cultuar Ele e também, assim, estar transmitindo esse culto para quem está nos acompanhando através do Instagram e também quem vai acompanhar posteriormente no YouTube. Nesse momento eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa refletir em um texto bíblico que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Se você estar com Bíblia, se você quiser pegar para acompanhar a palavra do Senhor, faça isso se quiser. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E sempre quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho o entendimento de que essa palavra, ela nos transforma, ela nos renova nossa mente. E faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. E é a palavra quem nos alimenta, é a palavra quem nos sustenta. E é nela, hoje, que nós iremos meditar em um texto que é bem pertinente para o momento qual nós estamos vivendo. Hebreus, capítulo 11. Diz assim: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ore comigo. Santo Deus Pai eterno, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Quero te louvar, te agradecer nesse momento, Pai, pela vida, por poder nesse momento aqui estar em pé, através da tua graça, da tua misericórdia, e assim refletirmos na tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, ilumina nossas mentes, corações, e tua palavra, como é viva, eficaz, penetra a cada coração, Pai, e faz aquilo que te apraz. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.
é o seguinte, acredito que vocês viram aqui, né? Que fala sobre a natureza da fé. O que é fé? O próprio texto, o qual nós lemos, ele vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E foi através dessa fé que os antigos, eles obtiveram bom testemunho. Por que meditar nesse texto nesse momento? Nós temos vivido um tempo, né, de uma pandemia que tem afetado não somente o Brasil, mas também o mundo todo. E pessoas que se encontram, de certa maneira, desnorteadas, sem esperança diante das situações, sem saber o que vai fazer e mais com ansiedade diante de um futuro que a gente não sabe como vai acontecer determinadas coisas em nossas vidas. E diante de tudo isso, nós podemos nos assegurar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela quem nos consola, é a palavra de Deus quem tem a verdade absoluta, que é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus quem nos sustenta. E quando nós olhamos para essa palavra, não simplesmente como um livro, mas sim a palavra, o conteúdo que tem poder, que nos renova, que nos fortalece, que tem promessa para as nossas vidas, nossa perspectiva de enxergar as coisas muda. E eu acredito que nesse tempo nós somos chamados, não só as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, mas nós como cristãos também, né, a exercer essa fé genuína e ter um olhar diferente diante daquilo que nós temos enxergado com essas dificuldades que têm surgido. Como você tem se colocado diante de tantas coisas que têm surgido nesses últimos meses? Como anda a sua fé? Como anda o seu caminhar? Como está a sua comunhão com Deus verdadeiro e vivo? Deus, né, sendo Deus poderoso, Deus vivo, a palavra de Deus também diz que nós somos justificados pela fé. Fé essa que é a fé salvadora. Quando nós cremos em Jesus Cristo, confessamos e nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos faz verdadeiras criaturas. E nós passamos assim através do conhecimento das Escrituras, e não só o conhecimento, mas também a prática desse conhecimento na nossa vida. Nós vamos crescendo espiritualmente, crescendo com a graça de Deus e assim exercendo essa fé. Acredito que você observou na leitura que a palavra do Senhor diz que é a certeza, que essa palavra usada, certeza, deriva da mesma palavra grega, traduzida pela expressão exata, confiança. E a fé aqui descrita nesse texto, ela inclui a convicção mais sólida possível, a segurança presente dada por Deus. E não é simplesmente uma fé baseada em algo empírico, mas é sim uma fé, uma certeza, uma convicção. Essa fé que é dom de Deus, que Deus derrama em nosso coração, que vem do próprio Deus. E nós podemos observar, eu não sei, né, como você se encontra, eu sei da minha vida espiritual, mas esse é um momento no qual, às vezes, até no nosso meio cristão, evangélico, as pessoas têm se deixado desanimar pelas circunstâncias. Claro que eu carrego um fardo, eu tenho uma circunstância, eu tenho meus problemas, e cada um tem os seus, e nós precisamos ver dessa maneira com empatia. Porém, Deus só dá um fardo a cada um conforme cada um consegue carregar. Deus nunca vai colocar sobre você aquilo que você não pode carregar, porque Deus sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nossa estrutura, ela é pó. E a palavra de Deus diz que, no versículo 2, como nós lemos, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando usa a palavra antigos, está se referindo, né, significa os homens dos tempos antigos. E nós vemos nesse capítulo de Hebreus 11, que vai falar sobre todos esses homens. Onde nós percebemos que a fé deles não foi simplesmente uma fé que professava simplesmente ter. Era uma fé que expressava na vida deles, através das atitudes, através das renúncias, através daquilo que eles proferiam com suas palavras e também era aplicado às suas vidas. Essa é a fé genuína. Nós temos vivido em um tempo, né, que
Louvado seja Deus, que pessoas têm conhecido o Evangelho, têm disseminado um Evangelho, claro, não genuíno, mas aquele que busca Deus verdadeiramente acha. E diante de tudo isso, nós temos visto pessoas que se denomina cristãos, mas são nominais apenas. Mas Deus nos chama a uma fé genuína, a realmente exercer essa fé no Deus poderoso, no Deus vivo. E foi através dessa fé que os antigos, eles obtiveram bom testemunho. Eles foram testificados acerca de quem foi dado o testemunho. Foram homens que foram experimentados. E a palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. E é justamente nessa noite, irmãos, que eu quero refletir justamente com vocês sobre esse tema, exercendo a fé em meio às adversidades. Nós podemos observar que nós temos vários exemplos bíblicos de homens, de pessoas que foram exemplos de uma fé genuína. Nós podemos observar isso no texto qual a gente está falando. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, no versículo 7 vai dizer o seguinte, observem. Versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, eu vou começar por Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagina aí, você, se colocando no lugar de Noé. Deus vai falar a Noé, porque no Antigo Testamento era assim, Deus realmente falava diretamente, não tinha ainda, não era o tempo da graça, e Deus diz a Noé, Noé, você precisa construir uma arca. E a arca, ela precisa ser assim, 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 ter esse comprimento, ter essa largura, assim. E Noé, entendendo toda a mensagem do Deus poderoso, Deus vivo, ele começa executando aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Imaginem aí o tanto de pessoas que apareceram criticando Noé. O que é que esse homem quer fazer nessa arca? Que dilúvio é isso? Quantas pessoas riram da pessoa de Noé por estar construindo aquela arca? Porque às vezes, irmãos, tem coisas que da parte de Deus que não é compreensível ao homem. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E diante de tudo aquilo, Noé continua fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E Noé, ele passou, vários anos construindo aquela arca. E o mundo ainda não tinha visto nada parecido como o dilúvio. E falar daquelas palavras, daquelas coisas, era simplesmente algo da cabeça de Noé. Mas Noé, ele passou 120 anos cumprindo, a ordem de Deus para construir a grande arca. Irmãos, 120 anos. Ele passou construindo. E ele ali perseverou. E vocês sabem, acredito que a maioria das pessoas sabem o que foi que aconteceu. Noé avisou, o dilúvio vai vir. Se arrependam. E as pessoas não queriam, de forma alguma, entender a mensagem que o próprio Deus estava mandando para a humanidade. E Deus assim manda o dilúvio. E quem é salvo, quem entra na arca? Noé, sua família e os animais os quais Deus tinha falado para Noé assim separar. E aquelas pessoas elas foram levadas pelas águas, mas Deus advertiu, Deus chamou, Deus disse, e hoje em dia Deus está falando através da sua palavra. Ele está falando usando bocas de servos dele, de filhos dele, para chamar a sua presença. Porque isso que tem acontecido, irmãos, diante dessa pandemia, desse Covid, eu acredito que é uma permissão de Deus, e quem sabe até uma vontade, entendeu? E Deus, acredita que em meio a tudo isso, Ele pode trabalhar em corações e pode transformar e salvar, porque esse é o principal objetivo de Deus na vida do ser humano, é salvar. Porque nossa vida, ela não se resume simplesmente aqui. Deus, Ele nos dá vida eterna.
E Noé é esse primeiro exemplo que eu estou destacando aqui nessa noite como um homem de fé. E uma fé em obediência. Uma fé, né, justamente, que foi colocada em prática, essa fé. Noé foi obediente ao que Deus tinha mandado ele fazer. E Deus tinha instruído Noé acerca dos acontecimentos que vinham. E Noé ele era temente a Deus. E eu quero destacar aqui nessa noite, quando a Bíblia usa a palavra temente, não é simplesmente porque eles tremiam de medo, não, eles se relacionavam com Deus, mas sim que eles temiam e sabiam que o Deus poderoso é um Deus, quando diz uma palavra, ele não volta atrás, a não ser que o ser humano se arrependa e ele, pela sua misericórdia, porque Deus é misericordioso, poupe determinada vida. Mas Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Vamos nos colocar no lugar de Noé aqui. O tanto de aflição que ele passou, o tanto, né, de injúrias, tantas coisas que Noé passou, e ele permaneceu ali firme. Por quê? Porque Noé não olhava para que as pessoas diziam, ao contrário, ele sabia da vontade de Deus, ele sabia o que Deus tinha falado, e ele tinha no coração dele em ser obediente ao Deus verdadeiro e vivo. Quero destacar também, aqui, ainda nesse texto, uma segunda pessoa que nos chama muito a atenção, que é Abraão, conhecido como pai da fé. Observe o verso 17, o que diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Vamos nos colocar agora no lugar de Abraão. Deus diz, Abraão, o teu filho, teu único filho, olha, pega ele e tu vai ter que sacrificar ele. Deus ali provando a pessoa de Abraão. Irmãos, eu fico imaginando tanto de coisa que passou ali na cabeça de Abraão. Meu único filho, Deus, mas ele não é o filho da promessa, né? Abraão como ser humano, como homem, eu imagino a luta, né, que foi na mente de Abraão para fazer aquilo. Mas ele amava mais a Deus e ele mostrou isso em prática. Ele mostrou em prática. E assim Abraão tirou para onde Deus tinha mandado ele ir. E isso, Abraão passou, né, horas, se eu não me engano foi 3 dias, parece, de caminhada até chegar lá. E naquele momento, Abraão estava determinado mesmo, né, a sacrificar o seu filho, a entregar o seu filho. Porque como a palavra de Deus diz aqui, Abraão sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é fé. Abraão tinha a convicção de que a promessa que Deus tinha feito a ele anteriormente, Deus era fiel para cumprir. E assim nas nossas vidas, Deus é fiel. Deus, a fidelidade dele é de gerações em gerações. É um Deus que é fiel com suas promessas. Agora é fiel com o que ele diz, com a palavra dele. Nós somos infiéis, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nosso Deus, ele permanece fiel. Ele não muda nem tem sombra de variação. E quando nós olhamos para a fidelidade de Deus, isso pessoalmente enche meu coração da força. É saber que existe um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus grande que cuida das nossas vidas e sabe que nossa estrutura ela é pó. Deus, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos confiar nas promessas dele, porque ele é fiel. Às vezes nós confiamos em palavras humanas, em pessoas que nós demos credibilidade. Não estou dizendo aqui não é para confiar, mas o homem ele é falho. Nós não podemos confiar em homens, nem na força do nosso braço, em nós mesmos. Mas nossa esperança, nossa confiança tem que estar no Deus poderoso, no Deus vivo que sabe todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas para a sua glória e nos criou para seu louvor. É o Deus poderoso, o Deus vivo que sabe todas as coisas. Então Deus, ele se importa com cada um da gente. Ele conhece o nosso coração. Então diante das aflições, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo. Mas tem bom ânimo. Ou seja, Jesus não enganou em nenhum momento, dizendo, olha, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser assim. Não, ele disse, olha, se você crê em mim, vai ter a vida eterna. E tem coisas que olhos não viram, nem ouvidos escutaram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Isso aí é certeza em nosso coração. Mas aqui, Jesus nunca nos assegurou que vai ser perfeito, que nós não iremos ter doença, que nós não iremos ter aflições. Iremos, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a isso. Mas nós sabemos que em meio a tudo isso, em meio às aflições, em meio às inseguranças que vêm sobre nossas vidas, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que é soberano. Um Deus que sabe de tudo das nossas vidas. Ele sabe. Ele te conhece. Ele me conhece. Ele sabe o profundo do nosso coração. E Abraão, né, ele foi um exemplo de um homem de grande fé em Deus. Fé colocada em prática. Imagina aí, Deus pedir, fulaninho, filho meu, isso assim, teu filho, entrega. Sim, que Deus não vai pedir isso para você nunca tirar seu filho. Mas aconteceu com Abraão, essa provação. Imagine, se coloque no lugar de Abraão nesse momento. Como é que você reagiria nesse sentido? E ele provou que amava mais a Deus do que as promessas, do que os filhos, do que qualquer coisa. E é o que Deus nos ordena, que é algo que nós temos buscado dia após dia, que é através da graça, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu entendo isso, que tudo aquilo que está no lugar de Deus, tudo aquilo que nós estamos apegados, nós não queremos abrir mão, Deus nos chama, abra mão. Abra mão de tudo aquilo que ocupa o meu lugar, porque Deus quer ir em lugares mais profundos da nossa vida, no nosso coração. Deus pode chegar em locais do nosso coração e libertar, e curar, e restaurar. Mas se a gente se prender, Deus nunca vai fazer aquilo se a gente não abrir nosso coração. Ele é soberano, Ele pode fazer. Mas Deus sempre espera que o ser humano se abra para o trabalhar dele. Deus não é um Deus que força. Deus não é um Deus tirano que chega e... Não. Ele toca em nosso coração. O Espírito de Deus, ele é sensível. O Espírito de Deus, ele é quem convence do pecado, do juízo da justiça, e ele trabalha em nosso seio. Então nós vemos já aqui 2 exemplos de homens de fé, né? Que foi Noé e Abraão. Observe ainda nesse texto o verso 29. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero destacar agora aqui, não só um homem, mas um povo. Verso 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando, os egípcios foram tragados de todo. Nós sabemos o que o texto está dizendo aqui, né? Israel viveu oprimido ali. E Deus assim levanta Moisés, né, como instrumento e tudo mais, e liberta o povo daquele cativeiro. E assim o povo se depara com o mar. E Deus dá instruções a Moisés. E o mar se abre. E pela fé, aquele povo, não só um homem, não só 2, mas vários, eles passaram. Como a palavra de Deus diz, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Deus poderoso, Deus vivo, imagina aí, né? Aquele mar, aquela situação, e Deus abre o mar. E isso, os israelitas, eles contemplaram tudo aquilo, e eles passaram. Aquilo foi pela fé, foi um ato de fé daquele povo. Um povo, né, que foi muito desobediente, que, enfim, fez tantas coisas contra Deus, mas esse foi um ato de fé do povo de Israel. E esse que Deus estava trabalhando no povo dele. Era que eles exercessem fé genuína, que eles fossem obedientes. E assim é na nossa vida, que Deus nos chama diariamente. Né? Aquele que realmente nós professamos, nós afirmar nas nossas práticas. A gente ser conduzido nessa fé genuína. E eu quero destacar aqui. Assim como Deus, Ele abriu aquele mar vermelho, Ele pode abrir muitas coisas na nossa vida. E eu digo isso também, principalmente na nossa vida espiritual. Agora, isso é necessário fé. É necessário fé, essa fé genuína. Quero destacar aqui nesse texto de Hebreus, isso foi os antigos, tudo do Antigo Testamento, mas, só para a gente não ficar somente no Antigo Testamento, vamos para o Novo, né? O centurião. Quem quiser abrir, Mateus, capítulo 8, versículo 10. Acredito que você sabe
nesse texto, vai falar sobre a cura do criado de um centurião. E Jesus, olha as palavras de Jesus ao se deparar com essa situação. Quando Jesus entrou, né, em Cafarnaum, apareceu a ele um centurião. E esse centurião, ele implorava: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo, de forma horrível. E centurião era um oficial militar, romano. E ele estava implorando ali a Deus. E era por outra pessoa, viu? Ele diz aqui: o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. E nesse texto, se a gente for ler todo, que eu não vou ler nesse momento, né? Mas nós sabemos que Jesus se impressiona, entre aspas, né, com a atitude daquele homem, que ele diz o seguinte: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha a fé desse homem, olha a fé dele. E Jesus disse para ele, disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus é fiel, Deus é poderoso. E se eu for procurar aqui no Novo Testamento, a gente vai encontrar vários textos bíblicos de pessoas que foram curadas, de pessoas que, principalmente com o objetivo principal, que foram salvas. E Jesus diz também, como nós vemos na semana retrasada, né, sobre Bartimeu. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E foi curado e foi salvo. E Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Deus ainda cura, Deus ainda intervém em corações. Ele é o nosso Deus verdadeiro e vivo, que ainda trabalha em vidas. Ele trabalha em corações ainda. O que falar também, né, da mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na orla, aquela mulher que vivia há muitos anos sendo afligida por aquela doença, aquela mulher que, aliás, tinha mais o preconceito também, né? A exclusão. Além de ela ter a doença em si, ser afligida fisicamente, ela também era afligida de forma psicológica. Ela era excluída. E aquela mulher, quando sabe que Jesus estava ali, naqueles arredores, ela tenta se aproximar de Jesus. Se eu topasse. E quando eu leio essa passagem, essa mulher dizendo isso, é como se eu sentisse o anseio dela. Se eu conseguir, sabe? Quando nós lemos a palavra de Deus, eu mesmo fico assim, imaginando, me colocando no lugar dessas pessoas e também imaginando, né, diante da interpretação correta, a forma como Jesus agia nas situações. E aquela mulher, ela foi curada. Ela foi curada. E salvo. Então, Jesus, ele pode todas as coisas. E eu sempre me seguro nesse versículo, que a palavra de Deus diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. E Deus, ele cuida da gente. Ele cuida da gente em cada detalhe. Eu não vou dizer aqui que Deus vai lhe livrar de tudo, não. Porque até as crises e os conflitos, eles são benéficos para a gente na nossa vida. Eles nos ensinam. As lições, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. E as lições de Jesus nos faz também crescer espiritualmente. Então, esse Deus que nós estamos falando aqui, o nosso Jesus Cristo, o Deus poderoso, aquele que morreu, mas ressuscitou e que vive e que tem uma promessa para nossas vidas de que voltará. E eu tenho certeza disso. E é algo que nós anseiamos, que é a volta de Jesus Cristo. Porque nós como cristãos, nossos olhar não está aqui, não deve estar aqui, nas coisas daqui. A gente precisa viver de forma coerente, mas só que não é aqui. Pela revelação da palavra de Deus, quando nós entendemos não só de forma intelectual, mas sim o entendimento, né, com realmente uma proximidade de Jesus, isso é despertado no nosso coração, o anseio pela volta de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, vários exemplos de fé extraídos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Fé genuína, fé em Jesus Cristo. E é pela fé que nós somos justificados. Nós não somos justificados por obras, não. A obra é um resultado da salvação. Se eu sou salvo, eu vou praticar boas obras. É um resultado. Quero destacar também aqui, agora, diante de tudo que a gente já viu aqui dos exemplos de fé, agora eu quero colocar esse tópico. Como nós devemos exercer
a fé em meio às adversidades. Como? Às vezes nós já sabemos esses textos de trás para frente. Né? Já leu várias vezes. Mas como você tem aplicado a palavra à sua vida? Como nós temos aplicado tudo que nós temos visto aqui, na palavra de Deus lido? A gente pode ter lido essa Bíblia 1000 vezes. Se ela não surgir efeito na nossa vida, nem sei se você está entendendo realmente a palavra de Deus. Mas eu sei que ela é poderosa e viva e que nos sustenta, que nos fortalece, nos alimenta. Mas depende de como você está lendo a palavra e se relacionando com Jesus Cristo. E eu quero destacar aqui, para exercer a fé em meio às adversidades, principalmente nesse momento, né, em tudo isso que nós temos vivido diante dessa pandemia, nós precisamos vencer a incredulidade. A incredulidade é uma inimiga na nossa vida, a incredulidade. Nós vemos também exemplos aqui na Bíblia, que eu não vou destacar para não se prolongar, mas nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que perderam da parte de Jesus, de ser salva, de receber, né, uma libertação, uma cura, porque foram incrédulas. Jesus olhou para uma determinada cidade e disse que o castigo seria pior do que para Sodoma e Gomorra. Isso é uma realidade. Não lembro a referência, mas tem um texto que fala sobre isso. Porque foram pessoas que rejeitaram a ele, que foram incrédulas. E nós vemos nesse texto, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto diz em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a ele. É impossível. Impossível. Você pode querer fazer tudo que for, toda obra, mas se não tiver fé no meio, não vale nada, rasga, como se diz. A fé, é pela fé que é dom de Deus, que Ele outorgou em nosso coração. É pela fé que nós somos justificados. Também na palavra de Deus vai dizer, né, que é pela fé que nós somos justificados com Deus, por Jesus Cristo, e temos paz com Deus. É através de Jesus Cristo. Então nós precisamos, muitas das vezes, vencer a nossa incredulidade, vencer tudo aquilo que vem sobre nossas mentes, que nos faz deixar abatido, que nos faz, às vezes, dizer, será se esse texto que eu estou lendo na Bíblia é verdadeiro? Querer duvidar das coisas de Deus. Meu irmão, se Deus disse é porque é. Nós não vemos Deus, mas a fé que está em nosso coração nos faz ter essa certeza, essa convicção de que tudo que está na palavra de Deus é verdadeiro. De ter essa certeza de que aquele Jesus Cristo, de que morreu, mas que ressuscitou e que ascendeu aos céus, Ele voltará. Nós temos essa certeza em nosso coração de que Jesus Cristo, Ele vem, né, nos buscar. E de que nós temos essa certeza através da palavra dEle. Então nós nos seguramos, não é em palavras de pessoas, não é em nós mesmos, nós nos seguramos na palavra de Deus, nós nos seguramos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o Redentor, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Não existe outro mediador, é somente Cristo. Cristo e Cristo. E nós precisamos colocar isso na nossa boca, né, principalmente como cristãos, cada vez mais, de que é só Cristo, é só Cristo. Nós precisamos cada vez mais retratar sobre isso também, sobre que aquele Jesus Cristo, né, que realmente morreu, mas que ressuscitou, Ele voltará. Quantas pessoas estão tão de forma apática referente à volta de Cristo? Mas Deus nos desperta. E às vezes Deus nos desperta através das adversidades. Deus nos desperta às vezes através de situações para a gente chacoalhar, sabe? E dizer, olha, porque Deus é um Deus que trabalha em nosso coração. Então, nós precisamos vencer a incredulidade. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 23 ao 24, nós vemos o seguinte, que foi a cura de um jovem possesso. E Jesus disse o seguinte, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que essa seja a nossa oração. Ajuda-me, Deus, na minha falta de fé. Porque às vezes realmente acontece, né, lutas interiores dentro da gente. E nós precisamos dizer, Deus, ajuda-me. Ajuda-me na minha falta de fé, muitas das vezes. Nós precisamos também, diante do que estou falando, como exercer fé em meio às adversidades, nós precisamos vencer o medo e a ansiedade. O salmista diz em Salmo 56, 3, quando tive medo, confiei em ti.
E nós precisamos vencer o medo e a ansiedade, porque o medo e a ansiedade é que nos atrapalham na nossa fé muitas das vezes. Lembrando, o medo e a ansiedade, eles são normais. Todo ser humano vai ter medo e ansiedade. E isso é necessário na nossa vida. Porém, quando isso é de forma exacerbada, quando isso nos prejudica na nossa vida espiritual, quando isso nos prejudica no nosso relacionamento com Deus, aí que nós temos que se averiguar. Porque o medo nos impossibilita de andar no sobrenatural de Deus. O medo nos impossibilita de realmente mergulhar mais fundo na presença de Jesus Cristo. O receio. E também a ansiedade nos atrapalha. Não é à toa, né, que Paulo diz em uma das suas cartas que nós devemos lançar sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. E todos nós temos sentimentos de ansiedade, mas quando você sentir, quando nós nos sentimos ansiosos, pesarosos, e aquilo está nos prejudicando, lance sobre ele, porque o fardo de Jesus é leve, ele nos dá alívio, Jesus Cristo, e nós podemos lançar isso em oração, descansando, confiando. Até a palavra de Deus diz, né, se tratando aqui de confiança, que confiança é totalmente o oposto de medo e ansiedade. Lá no Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fé inabalável. Fé inabalável. Então, irmãos, nesse momento de pandemia, nesse momento que as pessoas estão aterrorizadas, nesse momento de tantas situações que têm surgido, que nós não venhamos nos deixar ser levados pela ansiedade e pelo medo, porque nós temos um Deus poderoso. Porque nós temos um Deus que cuida da gente. Porque nós temos um Deus que não tira o seu olhar das nossas vidas. Porque nós temos um Deus que eu tenho ciência de que Ele está aqui e vê tudo que nós estamos falando. E que Ele sabe do profundo do nosso coração. E isso é bom porque traz alegria, traz confiança, traz fé. Saber que Deus está a todo momento conosco. E nós precisamos desenvolver isso na nossa mente e no nosso coração. De que Jesus está a todo momento conosco. Todo momento. Porque Ele não nos desampara. Ele não desampara os seus. Por isso, nós precisamos lançar essa ansiedade que nos faz adoecer. Precisamos lançar esse medo, né, sobre Jesus. E se seu caso já for bem mais complicado, também, né, precisa de ajuda de pessoas, de profissionais nesse caso. Nós não podemos negligenciar essa parte. Mas saiba que o seu socorro é em Jesus Cristo primeiramente. E nós precisamos, como igreja, né, exercer essa fé que nós professamos. Nós precisamos estar nessa posição e ser amparo para essas pessoas que estão mais tribuladas. Nós precisamos. E que Deus nos ajude pela sua graça. Porque nada de bom vem de nós mesmos. E por nós mesmos nós não podemos nada. Mas existe um Deus no céu que pode todas as coisas, que derrama graça sobre nossas vidas. E nos chama a essa posição. E Jesus Cristo nos chama a essa posição a não fixar os nossos olhos nas circunstâncias. E sim em Cristo. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E nossos olhos precisam estar postos continuamente em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro, é nele que nós encontramos refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus que cuida da gente em cada detalhe. Em Jesus nós podemos socorrer. E é isso que eu deixo nessa noite. Em Jesus você vai encontrar consolo. Em Jesus nós podemos encontrar esse descanso. E concluindo, nós podemos entender que, né, diante desse texto que nós lemos, que nós temos vários exemplos extraídos da Bíblia de exemplos, né, de homens de fé. E que nós precisamos exercer essa fé em meio às adversidades, lutando contra a nossa incredulidade, vencendo o medo e a ansiedade e continuando com nossos olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Deus poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus poderoso, o Deus poderoso. E é isso, que nós possamos nos socorrer em Jesus Cristo, porque Ele cuida da gente. Amém. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, pela tua palavra, porque se não fosse a tua palavra, o que seria de mim, Pai? É a tua palavra que me anima, é a tua palavra que me sustenta. Oh Deus, obrigado, Pai, porque tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Oh Pai, nesse momento eu quero te pedir pela minha vida, pela vida